O Papa, bispo de Roma, é realmente o sucessor de São Pedro, a quem Jesus entregou o pastoreio de toda a sua igreja. Vejamos os textos bíblicos que fundamentam essa afirmação. Evangelhos. Notemos que o apóstolo mais mencionado no Novo Testamento é São Pedro, 171 vezes. O segundo é São João, 46 vezes. No catálogo dos apóstolos, conforme Mateus 10, de 2 a 4, Marcos 3, de 16 a 19, Lucas 6, de 13 a 16, Atos 1, 13, Pedro é sempre colocado em primeiro lugar. Em Mateus 10, 2, lê-se explicitamente que Pedro é o primeiro, protos. Ora, protos tanto quer dizer o primeiro numericamente, como o primeiro em dignidade e honra, conforme Mateus 20, 27, Marcos 12, 28, 31, Atos 13, 50, Atos 28, 17. Jesus deu muitas provas de deferência a Pedro. Jesus mandou pagar o tributo ao templo em nome dele e de Pedro, conforme Mateus 17, de 24 a 27. Pedro caminha sobre as águas ao encontro de Jesus, conforme Mateus 10, 27 a 30. Jesus apareceu a Pedro em particular, conforme Lucas 24, 34. Jesus prediz a Pedro o tipo de sua morte, conforme João 21, 18. Era Pedro quem geralmente falava em nome de todos, conforme Mateus 14, 28, Mateus 15, 5, Mateus 17, 22, Mateus 17, 4, Mateus 18, 21, Mateus 19, 27, Mateus 26, 33, Marcos 8, 29, Marcos 10, 28, Marcos 11, 21, Marcos 14, 29, Lucas 8, 45, Lucas 9, 20, 33, Lucas 18, 28, Lucas 22, 31, João 6, 68, João 13, 6 a 10, 36. Importante também é o fato de que Jesus mudou o nome de Simão para Quefas, Pedro, conforme João 1,42. Ora, o Antigo Testamento revela casos em que Deus troca o nome de criaturas, sempre para indicar o cargo ou a tarefa de quem recebe o nome. Assim se deu com Abraão e Sara, conforme Gênesis 17, de 5 a 15. Jacó, Gênesis 35, 10, Josué, conforme Números 13, 16, Eliassim, conforme 2 Reis 23, 34, Sedecias, conforme 2 Reis 24, 17. No caso do apóstolo, o significado do episódio é claro. Simão será a pedra fundamental ou a rocha inabalável sobre a qual Jesus construirá a sua igreja. Na verdade, Jesus quis confiar a Pedro uma missão, formulada em Mateus 16, de 17 a 19, Lucas 22, de 30 a 32 e João 21, de 15 a 18. Vejamos cada um desses textos per si. Mateus 16, de 17 a 19. Esse texto, embora só se encontre em Mateus, está cheio de semitismos, construções da língua aramaica falada por Jesus, a tal ponto que parece fazer-nos ouvir as próprias palavras do Divino Mestre. Assim, Simão Barjona, carne e sangue, Kefa, Kefa, portas do inferno, as chaves do reino dos céus, ligar, desligar. Perguntamos: o que significa esse texto?
Primeiro, o Senhor promete construir a sua igreja sobre a rocha, pedra, que é Pedro, Petros. O trocadilho só é possível em aramaico. Jesus, desta forma, alude à mudança de nome, João 1,42, feita em vista da tarefa que entregaria a Pedro. Segundo, a igreja fundada sob Pedro resistirá ao poderio do mal, portas do inferno. Terceiro, Pedro receberá as chaves do reino, isto é, a administração de todas as coisas na igreja de Cristo. As chaves são o símbolo da autoridade, conforme Isaías 22, Apocalipse 1,7, Apocalipse 3,7s, Apocalipse 9,1, Apocalipse 21. Quarto, Pedro há de ligar e desligar, isto é, proibir e permitir. As funções exercidas por ele na terra serão confirmadas no céu. Concluímos, assim, que em Mateus 16, 18s, Jesus prometeu a Pedro a jurisdição universal ou a missão de apacentar a igreja inteira. Ao fazer de Pedro o fundamento visível da igreja, Jesus não deixa de ser o fundamento invisível e mais profundo da mesma, conforme 1 Coríntios 3,11. Também, ao entregar as chaves a Pedro, Jesus continua a possuir a chave de Davi, que abre e fecha definitivamente. Apocalipse 3,7. Os poderes de Pedro provêm de Cristo e são exercidos com assistência do próprio Cristo. Observemos, aliás, que Jesus fez dos seus discípulos a luz do mundo, conforme Mateus 5,14, sem deixar de ser ele mesmo a luz primeira e fonte total, conforme João 8,12, João 9,5, João 12,46. João 21, de 15 a 17. O primado prometido em Mateus 16 foi realmente entregue após a ressurreição, segundo João 21. Cristo confiou a Pedro o pastoreio de todo o rebanho. A imagem do pastor designa, na Sagrada Escritura, o Messias e sua obra, conforme Miqueias 2,13, Miqueias 4,6s, Miqueias 5,3, Sofonias 3,18s, Jeremias 23,3, Jeremias 31,19, Isaías 30,11, Isaías 49,9s. Ora, confiando a Pedro a missão de pastor, Jesus o constituiu seu representante visível na terra. Lucas 22:31s. Um aspecto da função pastoral de Pedro é o de confirmar os irmãos na fé. Para que o exerça com segurança, Jesus rezou por Pedro, entendendo beneficiar os demais apóstolos por meio dele. Há, porém, quem objete que a rocha sobre a qual Jesus quis construir a sua igreja não era Pedro, mas a confissão de fé de Pedro. Em resposta, observemos que todo o contexto de Mateus 16, 18 versa em torno da pessoa do apóstolo. É diretamente a Pedro que Jesus dirige as palavras: Bem-aventurado és tu, te revelou, eu te digo. Foi o nome de Pedro que Cristo mudou. E é a esse nome mudado que Jesus alude, interpretando-o conforme o costume bíblico, como sinal de uma tarefa nova confiada a Pedro. Simão, filho de João. Assim como o rochedo sustenta todo o edifício, comunicando-lhe firmeza, o que sustenta a sociedade no plano jurídico, comunicando-lhe a coesão, é a autoridade. Ora, tal há de ser o papel de Pedro e de seus sucessores na igreja. Sim, pois, se a igreja deve durar até o fim dos tempos, é necessário que a rocha, seu fundamento,
perdure por toda a história da Igreja, o que realmente se dá na pessoa de cada sucessor de Pedro. Vê-se também que Jesus não quis basear a autoridade de Pedro sobre as pretensas virtudes deste apóstolo, pois logo após a promessa do primado, em Mateus 16, 18s, Pedro merece o apelativo de Satanás, adversário, por parte de Jesus, visto que queria dissuadir o Senhor de padecer a morte da cruz, conforme Mateus 16, 21 a 23. As funções de Pedro e de seus sucessores serão exercidas por um carisma especial do Espírito Santo. Carisma este que garante a fidelidade dos papas ao Senhor Jesus, apesar da fragilidade da natureza humana. Os outros livros do Novo Testamento. Logo após a ascensão, Pedro aparece à frente dos apóstolos. Presidiu a eleição de Matias, Atos 1, de 15 a 16. Em Pentecostes, fez a primeira proclamação de Cristo, Atos 2, de 14 a 36. Puniu Ananias e Safira, Atos 5, 11. Sua autoridade foi decisiva para admitirem-se os pagãos na igreja, sem que se lhes impusesse a circuncisão. Este foi o caso do centurião Cornélio, tendo sido Pedro especialmente instruído para isso, mediante uma visão celeste. Atos 10, de 1 a 48. Tal procedimento pareceu muito ousado aos cristãos da época. No Concílio de Jerusalém, Pedro disse a primeira palavra, que deu o rumo decisivo às deliberações dos demais apóstolos e discípulos com relação a tal assunto, conforme Atos 15, de 7 a 11. Em Antioquia, Pedro apareceu observando a lei de Moisés quanto aos alimentos puros e impuros, conforme Gálatas 2, de 11 a 14. Fazia-o para não magoar os cristãos provenientes do judaísmo. Nisso não havia pecado, mas o comportamento de Pedro tinha tanto peso que podia arrastar os cristãos de origem grega a observar a lei de Moisés, que já fora tido por abrogada no Concílio de Jerusalém em 49. Por isso, Paulo chamou a atenção de Pedro. O episódio, em vez de contradizer a autoridade de Pedro na igreja nascente, dá testemunho do valor de que gozavam suas atitudes entre os fiéis. De resto, podemos observar como, em suas cartas, São Paulo conserva sempre especial respeito pela pessoa de São Pedro. Basta citar o texto de Gálatas 1,18. Depois, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Quefas e fiquei com ele 15 dias. Tendo considerado o episódio de Antioquia e os demais textos paulinos, conclui o racionalista Alfred Loisy. A atitude de São Paulo atesta ter sido Pedro o chefe do serviço evangélico, o homem com o qual era preciso entrar em acordo, sob pena de trabalhar em vão.